Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Geração do Futuro. Nessa noite de terça-feira, sempre 8 da noite, a gente está aqui trazendo mais conteúdos de qualidade para estar motivando, né? Gerando conhecimentos, gerando maneiras diferentes de começar a interpretar o caminhar da vida. Essa noite a gente tem um convidado super especial, vou apresentar ele daqui a pouco para vocês. Mas antes disso, aquele pedido que nós fazemos sempre: curta, compartilhe, joga esse link no grupo da família. O assunto de hoje vai ser muito, muito legal. Mas antes de tudo isso começar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe um convidado super especial, já conheço ele há alguns anos, né? A minha esposa, assim, parte da minha família, a minha esposa, a tia da minha esposa é cuidada por ele. Eu também tô voltando, né? Depois que a gente começa a entender que tudo com o Senhor, né? Tudo com Deus está tudo agrupado, né? Então a gente não pode dizer que tem uma qualidade de vida plena se a gente não cuida de todas as áreas, né, da nossa vida. Então, hoje nós vamos ter um podcast super especial para falar sobre saúde física. Saúde física que, obviamente, vai impactar na sua vida emocional e na sua vida espiritual. E eu fiquei pensando, quem seria a melhor pessoa? E não teria pessoa melhor para trazer aqui essa noite, para estar compartilhando muito conhecimento com vocês e bater um papo com a gente. Esse grande homem, vocês vão ver que é um grande homem, ele já está há 10 anos empreendendo num mercado muito delicado, que é o mercado da parte de saúde, toda essa parte que envolve realmente qualidade de vida, né? Qualidade de vida física, emocional. Um homem aí que, quem mora aqui na Ilha do Governador, onde nós estamos aqui no Rio de Janeiro, sabe, qualquer canto que você chega, sempre que você está vendo alguém fazendo alguma atividade física, dificilmente você não vai esbarrar com alguém com uma camiseta da equipe dele. Você já deve estar desconfiando quem é. Mas o legal disso tudo é o que nós vamos conversar essa noite, né? Quando Deus coloca um sonho em nosso coração, mesmo sem a gente entender. Enquanto a gente estava aqui nos preparando para bater esse papo, a gente sempre fica aqui trocando uma ideia, e à medida que ele estava contando um pouquinho agora mais da história dele, me trouxe muito uma referência de um grande homem na Bíblia, que foi um governador, que foi José, e que tem muito a ver com a história dele. Então a gente vai estar conversando hoje de uma maneira muito prática, porque muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia é um livro muito... Tem gente que fala que a Bíblia é um livro metafórico demais, e não é não. Porque hoje eu vou mostrar para vocês que é possível. Agora, no ano de 2024, eu trouxe para vocês aqui um homem que basicamente está vivendo uma história não com todos os detalhes que obviamente José viveu, mas com muitos desafios parecidos com dele. Essa noite eu quero trazer para vocês aqui Alessandro Mutante. Opa! Seja bem-vindo, Alessandro, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo teu convite. Foi desafiador, né? A gente já tinha agendado, né? Mas passou por esses desafios que a gente teve recentemente aqui no Rio, né? Na nossa localidade. Mas, assim, muito obrigado por você ter vindo. Gentilmente, a gente está aqui com a esposa dele também acompanhando. Isso é muito legal, que a gente vê que a família é a base de tudo, né? Mas, Alessandro, fica à vontade, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Dá o seu boa noite aí. Boa noite, pessoal. Sou Alessandro Mutante, mais conhecido aqui, né, na ilha como Mutante, e vim aqui a convite do Hugo falar um pouquinho, né, sobre a minha história, um pouquinho da minha equipe, um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui na ilha e como a gente tem impactado as vidas aqui nesse lugar, né, na Ilha do Governador. Já são 10 anos, e dividir um pouquinho com vocês a nossa história. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Vai, com certeza vai. Quando você estava conversando, né, me veio, obviamente, o livro de Gênesis, né, a história de José, porque o Alessandro estava me contando que a história da Team Mutante começou sem ser pensado na Team Mutante, não é isso? Conta um pouquinho pro pessoal como é que começou essa história, Alessandro. Então, a história, na verdade, ela tem vários
São vários capítulos, cara. Antes de sermos o que nos tornamos ser a Time Mutante, eu devo lembrar que eu vim de... Eu era... tinha 143 quilos, obeso, mórbido. Eu trabalhava com táxi. E antes disso, né, eu era lutador. Treinava luta livre, jiu-jitsu. E depois eu parei. A gente pretendia comprar uma casa, né? A gente apareceu uma casa pra gente comprar lá. E aí a gente se voltou 100% pro trabalho, tanto eu quanto minha esposa. E eu trabalhava com táxi, rodava aí 13 horas, 15 horas por dia. E não tinha tempo mais para me cuidar. Tinha que pagar, né, as dívidas, enfim. E depois o tempo foi passando, e eu fui engordando, perdendo saúde, ganhando peso, perdendo saúde, ganhando peso. Foi quando eu me deparei com... Eu já era hipertenso, né, com um princípio de um infarto. E ali a gente fomos socorridos, recebi todo o atendimento. Graças a Deus, quem me atendeu era um cardiologista, amigo nosso, né, amigo da minha esposa, que trabalhava no hospital daqui da ilha. E fui socorrido a tempo, graças a Deus. Mas ele me disse uma coisa que marcou muito a minha história. Ele falou: cara, se você continuar obeso do jeito que você tá, você não chega aos 30 anos. Eu tinha 25 anos de idade. Caramba, 25 anos. 25 anos. Com 130 quilos. 143 quilos. 143 quilos, exatamente. Eu tentei renovar a minha habilitação e chegando lá eu não passei no exame médico. O médico falou: cara, eu não posso te dar. Você está muito acima do peso. Você dirigia de forma profissional. Sim. Aí tem uma análise diferente, é isso? Isso, a função remunerada, né, na época já Sim. tinha. E aí eu não consegui renovar minha habilitação, minha pressão estava altíssima, estava 19 por alguma coisa. Eu falei: vai para casa, tenta normalizar a sua pressão, daqui a 3 dias você volta. Voltei, estava um pouco alta ainda, mas aí eu consegui passar. Acho que foi um dia depois eu sofri esse princípio de infarto. E ali, cara, foi a virada de chave para minha vida. Eu falei: não quero isso, eu não quero morrer aos 30 anos. Eu sofri muito com a obesidade, e sofri muito também com a falta de apoio, a falta de motivação, porque eu queria fazer, mas eu não tinha apoio, não tinha ninguém assim. As pessoas que eu treinava não me provocavam ao ponto de eu dar o meu melhor. E aí eu peguei disso também um pouco, e aí começou a minha história. Eu comecei a emagrecer bem, né? Eu perdi no primeiro mês quase 17 quilos. Minha esposa me ajudando, fazendo a dieta, né? E tudo. E eu comecei a voltar a lutar. Voltei a lutar, já tinha emagrecido bastante. O médico me liberou para atividade física. Voltei a lutar. E ali eu comecei a me inscrever em campeonatos de luta, onde eu tinha que bater um peso menor do que eu estava naquele momento. Então ali eu fui galgando degrau por degrau até chegar, né, num peso bacana. E a história da Time Mutante nasceu com eu fazendo um treinamento para uma luta de MMA, fazendo um camping, né? Aqui explica o que é camping para quem, porque tem muita gente que segue, né? É uma preparação física, né? Uhum. Eu precisava bater peso e precisava me preparar fisicamente para aquela luta. Entendi. Né? E aí eu tinha que perder, se eu não me engano, acho que eram 8 quilos, né, em uma semana, se eu não me engano, né? 8 quilos em uma semana, estava muito apertado e de prazo, né? Foi uma loucura. Eu treinava muito, muito pesado. E aí nasceu assim a Time Mutante. A gente foi pra rua, fui eu mais 2 alunos meus, né? E dali a gente começou a treinar na praça e a galera foi chegando. O treinamento que eu fazia era pra mim. Né? Uhum. E aí a galera começou a chegar gente. E aí a gente chegou lá quase 100 pessoas, num intervalo assim de 2 meses e pouco, né? Começou a florescer o negócio. E assim, eu nunca tinha olhado com um olhar de tipo assim, isso é um negócio. Mas sim, Deus já tinha colocado no meu coração que era algo sobrenatural. Sim. Ao ponto de eu estar num culto,
de domingo de manhã, assim, por exemplo, e Deus falar comigo, cara, eu tenho para você algo muito maior. Eu me via falando para uma multidão, né? E aí, como eu era lutador, eu estava no ramo da luta, eu achava o quê? Pô, Deus vai me levar para um UFC. E eu adorava, eu amava aquilo, cara. Falei, pô, Deus vai me levar para um UFC, eu vou virar um lutador do UFC, eu vou ganhar essa galera para Deus, sabe? Vou falar de Deus, eu vou falar o que Deus fez na minha vida, que Ele me transformou e tudo. E nas minhas aulas, eu fazia isso, né? Eu já dava aula de luta livre, então as coisas começaram a acontecer daí. E foi um passo incrível, mas a gente ficou 1 ano e pouco assim, sem pretensão nenhuma de ser o que a gente é hoje. Caramba. Sem pretensão nenhuma. O legal é que a gente está numa série esse ano, que é uma série chamada Princípios, né? E a gente está falando muito sobre isso, né? Histórias de profissionais, histórias pessoais, e o quanto que é interessante o passo de fé. Você vê, você teve a fé de buscar uma atividade, né, naquele momento, pela motivação justa, né, porque eu creio, né, a gente conhece você mais próximo, cada passo que você decide fazer é pela sua família, né, e isso, obviamente, Deus ele vai começando a se mover, mas o engraçado, né, que é sempre assim, né, Deus falou comigo, a gente começa a ter uma visão muito longa. Caramba, eu acho que eu vou pro UFC. Só que aí o UFC não chega, né? E aí a gente tem que começar a ter aquela vida do dia a dia. E é esse o ponto, Alessandro, porque uma das coisas que a gente traz muito pra cá, a gente se comunica muito com jovem, com adulto, e a gente sabe que a gente vive hoje, principalmente numa era do arrasta pra cima e 5 passos pro sucesso rápido. Isso. E o que mais a gente tem aqui, Marina e eu, desde que a gente começou esse projeto, combatido não é assim. Não é. Tudo bem, glória a Deus se fosse, né? Mas não é. A gente sabe que não é. Desde o sonho sendo colocado, a visão, Deus te deu essa visão. E aí você começou numa praça, sem planejamento nenhum, só o sonho. E aí as coisas começam a acontecer. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, sobre a importância das pessoas entenderem que aquilo que Deus coloca no nosso coração, se a gente não faz nada, nada acontece. Nada acontece. E aqui eu tô pegando um pouco da história de José, porque são coisas que aconteceram com ele, porque quem conhece a história de José sabe, né, que desde como filho de Jacó, abandonado por irmãos, né, os irmãos tentando matar ele, vira escravo, vai preso, tudo vai dando errado, até as coisas começarem a acontecer e a gente sabe o resultado que ficou. Então queria um pouquinho saber, dentro dessa jornada que você começou com a Mutante, foi fácil? Muitos apoios, assim, aquela galera dizendo, vai Alessandro, esse aí é o caminho, como é que foi? Então, desde quando a Team Mutante nasceu, né, sem pretensão de nascer, eu sempre acreditei muito que era algo muito grande. E eu falava com a minha esposa assim, amor, só confia em mim, você confia. Eu falava chorando. E toma uma água aí, cara. Se precisar, toma uma água aí. Não tem como não se emocionar. Sim. Lembrando de como tudo começou. Quantas... posso dizer até... A gente já alcançou milhares de pessoas aqui na ilha. A gente já mudou a vida de algumas milhares de pessoas aqui. E eu dizia para ela assim, cara, acredita em mim, confia em mim. Eu chorava. Confia que Deus vai fazer algo tremendo. Mas eu acreditava piamente que eu ia pro UFC, sabe? Que eu tinha talento. E às vezes, quando eu achava que eu não tinha talento, eu me esforçava mais ainda. Eu falei, cara, o esforço vence o talento. Então,
Se não for pelo talento, vai pelo esforço. E aí eu comecei a me dedicar mais ainda. Só que aí as coisas começaram a tender para o outro lado. E com isso, a gente teve muito apoio, mas a gente sofreu muita perseguição. Sim. Porque não era algo comum. Até hoje, a Timutante, ela não é normal. A palavra mutante vem de mutação, de transformação diária. E isso eu tento passar para todos os meus alunos, sabe? E eu tento fazer com eles o que não fizeram comigo. Acreditar. Desafiar eles o tempo inteiro com coisas possíveis para que eles realizem e se sintam esse prazer de conquistar. A minha história, para mim, relembrar é muito emocionante, porque a gente sofreu muitas perseguições, né? Eu lembro que a gente foi denunciado várias vezes, né? Minha esposa tá ali, ela não me deixa mentir. A gente foi denunciado várias vezes. E aí pura perseguição. Perseguição porque a gente tava crescendo assim, a gente tava numa crescente absurda. Era um movimento, não era comum, era algo anormal. E a gente não cobrava nada, era gratuito. Eu trabalhava a noite inteira no táxi e eu pegava 5 horas da tarde e até 6 horas da manhã. Trabalhando a noite inteira, rodando. E 8 horas da manhã eu estava lá embaixo na praça, todo dia dando aula, treinando. E aí acabou a galera chegando, 100 pessoas. E houve as denúncias. Mas só porque, cara, era incrível, porque Deus sempre mandava um refrigério. Denunciaram. E depois a gente foi descobrir, né, da onde saíram as denúncias, algumas, né? Mas as denúncias, ao invés de nos levar para baixo, nos levaram para cima. Um pouco tempo depois, a Record TV Record, daqui do Rio, fez uma matéria com a gente no Balanço Geral, no horário de 1h da tarde. Cara, a gente de quase, 200 pessoas na praça, a gente foi para quase 500. E assim, ali foi algo incrível. A gente começou a viver o sobrenatural. Com isso, a gente precisou contratar pessoas, gerar emprego, né? E aí a roda começou a girar. A equipe cresceu muito, começamos a abrir em outros horários. E as perseguições que a gente sofreu nos alavancaram. Foi mais ou menos a história de José. Sim. Eu me sinto também nessa mesma situação. Foi engraçado você falar isso, porque tem uma música do Matos Nascimento, né? Como José. Essa música mexe muito comigo. Então, todas as perseguições que a gente sofreu, todas elas Deus mandou um escape. Deus mandou o livramento, Deus mandou provisão e a gente venceu todas elas. E até aqui o Senhor está te sustentando. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E tem coisa nova chegando, hein, gente? Coisa nova chegando. Gente, aproveitando, você já deve estar vendo aí na tela, tem um QR Code aí da Timutante, no canto aí do vídeo. Quem quiser maiores informações sobre o Timutante, uma dúvida, Alessandro, a Timutante, ela não faz somente atividade no coletivo, também vocês têm uma modalidade que trabalha também mais personalizado, dependendo do perfil. Como é que funciona? Hoje a gente tem alguns professores que trabalham com personal. Então uma pessoa quer fazer um trabalho personalizado, a gente envia para os professores para trabalhar o trabalho personalizado. Mas a gente busca trabalhar com o coletivo e hoje a gente também está com turmas 100% iniciante. Legal. Então, essas turmas têm sido assistidas diariamente pelos nossos professores. Nós estamos com um time muito bacana de professores. Uma dúvida, porque a gente aqui na Fortaleza Cursos trabalha muito com o segmento da terceira idade, né? Vocês também têm alguma atividade voltada para esse público? É uma curiosidade. Não específico.
Mas é possível ajustar? É possível. Ó, então, ó, você aí, ó, nossos alunos aí, ó, da terceira idade que querem buscar a melhor qualidade de vida aí, ó, já deixa esse compromisso aqui no vídeo. Na verdade, nós temos né, algumas pessoas que são da terceira idade que treinam conosco. Sim. A gente consegue adaptar, é óbvio. Sim. Né? Inclusive, a tia da... Por isso que eu perguntei, a tia da minha esposa, inclusive... Ela tem 67 anos. 67 anos. A tia Maria, ela é um amor. Aquela mulher é incrível. E temos outras pessoas também da terceira idade que treinam conosco. Todos são assistidos. Na verdade, a Time Mutante não é só atividade física. Eu tenho centenas de pessoas que estão ali. Acho que hoje é o último motivo é a atividade física. É a inclusão social, relacionamento com pessoas, relacionamento com Deus. É isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Quando eu conheci o seu trabalho, porque a gente sabe o quanto é desafiador, porque nós vivemos num mundo em que as pessoas têm ainda muitas vezes, né, essa vertente, eu também já tive, a vertente de separar, né, o trabalho com as coisas de Deus. Eu me lembro, desde a primeira vez que eu frequentei, que você nunca abriu mão de trazer uma palavra. Nunca abriu mão. E é impressionante que você contando agora um pouco da tua história, né, dos desafios e Deus mandando a provisão, é porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Certo. E aí, ó, você tá ali, você é um embaixador que tá cuidando do bem mais precioso de Deus aqui, que é o ser humano. Você está trabalhando com a vida, né? Aproveitando que a gente vai evoluir um pouco nesse bate-papo, mas para quem está nos assistindo que tem essa dúvida, né? Por exemplo, no meu caso, eu nunca me dei muito bem com academia, ambiente de academia, né? E a especialidade da Time Mutante é o treinamento funcional. Diferente, bem diferente. Para quem não entende, explica um pouquinho o que diferencia o treinamento funcional daquela pessoa que está indo hoje para uma academia, né? Nós trabalhamos exclusivamente com treinamento funcional. Então, assim, perca de peso, ganho de condicionamento físico. É o nosso foco principal. Na academia, as pessoas conseguem isso também, né? Mas nós trabalhamos com peso material humano, com treino de mobilidade, né? Então, não tem... Academia e treinamento funcional são completamente diferentes. São dois segmentos completamente diferentes. Academia, o cara vai trabalhar hipertrofia, vai trabalhar ali um ganho de massa muscular. Nós trabalhamos com emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Legal. Nós cuidamos da saúde no geral. O treinamento funcional ele veio realmente para as pessoas que não conseguem se adaptar no individual, né? Tem pessoas que, cara, chega pessoas pra gente lá que pagou 1 ano de academia e não foi 2 vezes na academia, que não conseguiu se adaptar, que não consegue fazer sozinho. O nosso intuito é trabalhar o coletivo e a inclusão. Sim. Então é isso, o treinamento funcional gera muito isso, gera uma rede de apoio, né? Você acaba criando esse lance de você se relacionar com várias pessoas, não tem diferença de idade, de peso, de cor, de nada. Nós somos ali todos iguais, né? E o que a galera relata muito que a academia acaba acontecendo muita guerra de ego, né? Não tenho nada contra a academia, tenho nada, pelo contrário. Quando algum aluno quer fazer um fortalecimento, faz academia. Ou quero ganhar mais massa muscular, faz academia. Mas nosso trabalho é extremamente exclusivamente voltado para perca de peso e ganho de condicionamento físico. O que mexe diretamente com a parte emocional. Exatamente. Assim, hoje você tem quando você pega, né, um pouco da história, né, de 10 anos, o que você pode assim trazer na percepção daquela pessoa que entende que isso é importante, mas ainda se dá a desculpa, né? Ou também até mesmo não consegue, né? Ela sempre tá naquilo assim, cara, segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda-feira e ela, não, na outra segunda eu começo. O que você pode estar falando para essa pessoa que está aqui nos assistindo
Quais são os passos, de repente, iniciais para essa virada de chave, né? E esse entendimento para começar a caminhar, né? Cara, o que acontece? A gente não sabe muito bem o que está passando lá do outro lado. Sim. Né? Mas, partindo de um princípio, por exemplo, a maioria das pessoas que vêm nos procurar, elas estão passando por um momento de depressão depois da pandemia. Isso está muito comum. Tem pessoas que têm e não sabem. Sim. E aí as pessoas, quando chegam no limite, já chegam pra gente praticamente no limite. Mas o que eu digo para hoje, pra pessoa que está em casa, é, cara, levanta daí, dá o primeiro passo. Só de você sair da sua casa, vir até nós, ou qualquer outro treinamento de funcional de perto da sua casa, ou de até uma academia, você já vai mudar o seu quadro. Coloque metas curtas, metas palpáveis, para que você não se decepcione e vamos em frente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que é um princípio, né? Tá na Bíblia, né? É o princípio da rede de apoio, né? Exatamente. A Bíblia, ela fala muito sobre caminhar de 2 em 2, né? Para aquele que está de pé ajudar o que cede, que cai. E isso é uma característica, né? Que você tem buscado promover, é construir essa rede de apoio, não é isso? E quando a gente começou, como eu te falei, eu estava ainda incluído no táxi, né? Eu tenho um amigo, depois eu vou mandar para ele, André Oliveira. Uhum. Esse cara foi meu líder. Né? André, deixa o comentário aí depois se você assistir aí, ó. Esse cara, eu sou fã dele, fã mesmo. Ele de taxista, estudou, hoje é advogado, veio candidato, né? Enfim. E é um cara, assim, incrível. E eu aprendi uma coisa com ele. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Pô, vamos lá, repete aí. Vai lá. Fala devagarzinho, o pessoal anotar também. Eu também vou querer. Como é que é? Vai lá. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Cara, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu falei assim pra minha esposa, amor, tem algo grande para acontecer. Eu não sei te explicar o que é, mas você acredita em mim? Ela falou assim, eu acredito. Pronto. Passou a sonhar junto. Eu arrumei um apoio. Sim. A gente tá sonhando junto. E aí, qual é o sonho? O sonho é começar alguma coisa. Seja lá o que for. Se você tiver apoio, você vai adiante. Se ninguém te apoiar, cara, já era. E aí você me leva a uma pergunta que eu te faria logo em seguida. A pessoa que hoje não tem justamente essa rede de apoio, porque, lógico, ali ele vai ter aquele momento com a equipe, né? No dia a dia, a pessoa, ela volta, né? Ela volta para a vida dela, né? Sim. O cotidiano dela. O que você, Alessandro, assim, poderia, como uma sugestão, como uma ajuda, orientar essas pessoas que estão se sentindo sozinhas, né? Principalmente, poxa, eu vou numa academia, volto para casa e na minha casa não tenho quem me apoie. Eu vou pro meu funcional, volto para casa e não tenho uma palavra de apoio. O que você, Alessandro, poderia ajudar, assim, dar uma orientação? Né, dar um norte para essa galera, né? Para ela se manter consistente, né? Sim. E vir crescendo, né? Para poder alcançar esse objetivo, né? É o que eu falo sempre lá pra galera. Relacionamento. Se você não tiver relacionamento, você vai ficar preso dentro de casa. Se nada consegue te tirar de casa, se você tem um amigo que fala assim, cara, vamos lá, sentir tua falta. Vambora, vai fazer bem pra você. Você vai, cara. Então, sai de casa, dá um passo, vá até... Cara, a nossa equipe tá aqui na ilha, se você for daqui da ilha, vai lá. Você vai ver quantas pessoas vão te abraçar, vão fazer questão de você estar lá. Você vai ver. Assim, falam de tudo da nossa equipe. Falam de tudo. Falam bem, falam mal. A única coisa que não pode falar é que não tem relacionamento. Que a gente tenta estreitar. Vou te dar um exemplo. Tem uma senhora que treina com a gente, ela deve ter seus 60 e pouco. Eu não quero arriscar a idade exata, mas ela deve ter seus 60 e poucos. Ela foi atleta, hoje ela treina comigo lá às 6 horas da manhã.
E tem feito muito frio, né? A gente tá no inverno e esse inverno tá bem pesado, né? E aí a gente ponderou ela faz um café maravilhoso. Eu falei assim, Estelina, aí falei o nome dela. Tá bom. Falei assim, Estelina, na boa, sabe o que tá faltando aqui de manhã, nessas manhãs frias? Aquele cafezinho que você fazia. Cara, sabe o que aconteceu? Essa mulher, até o dia que ela não quer treinar, ela levanta cedo, faz um café e vai pra quadra, cara. E sai todo mundo elogiando. Por quê? Numa manhã, a pessoa que acorda 5 horas da manhã pra treinar às 6, tem um cafezinho lá te esperando, bem quentinho. Sensacional. Onde é que você vai encontrar isso? Só com pessoas que estão dispostas a criar relacionamento. Então, se você não tiver relacionamento, cara, se você não tiver amigos, pessoas que acreditam no teu sonho, não adianta. E a nossa equipe é isso. A Time Mutante é isso. Legal. Então, sair de casa hoje, dar o primeiro passo, é contigo. A gente não... O que a gente tem aqui é vários antes e depois, e a gente tem a certeza que se você quiser, você consegue mudar a sua vida. A gente te mostra o caminho para mudar. Agora, se você não está disposto a criar relacionamento, fica muito difícil mesmo. Mas hoje o ponto base é sair de casa disposto a... Eu vou dar o braço a torcer. Eu não consigo conviver, eu não consigo ter relacionamento, eu sempre me decepciono com os amigos. Cara, dá uma chance. Dá uma chance. Vai lá, crie relacionamento, porque você vai ter pessoas para te apoiar. A pessoa mais introspectiva do planeta, lá ela vai se relacionar. Lá ela vai atuar, com certeza. Vai ela ter alguém para abraçar. Com certeza, ela vai abençoar alguém e alguém vai abençoar a vida dela. Não tem como. É troca, cara. Tudo que eu dou, eu recebo. É isso. Nós somos seres de relacionamento, sim, né? E quando a gente começa a se isolar, é onde realmente a nossa parte emocional ela vai mais sofrer, né? E as pessoas elas têm realmente muito essa dificuldade, né? De compreender que sair de casa, fazer qualquer coisa vai muito além da atividade fim, né? Mas tudo aquilo que te leva, né? Como um complemento no fazer. Existe algum... Assim, eu tô levando um pouquinho a nossa conversa, Alessandro, para aspectos um pouco mais técnicos, porque a gente quer também gerar bastante conteúdo para galera que quer começar. Uma coisa que você hoje poderia, assim, classificar minimamente como um aspecto de uma pessoa que ela precisa entender que ela precisa começar a procurar um acompanhamento funcional. Existem alguns parâmetros um pouquinho técnicos que quem está nos assistindo em casa começa a avaliar assim, caramba, isso que o Alessandro falou, eu tô passando. Para ela começar a entender que de repente é esse o caminho, né? O caminho de buscar um acompanhamento funcional para começar, né, a melhorar de vida nesse aspecto? Existem alguns parâmetros que são importantes? Existem vários fatores que já vão gritar para essas pessoas. Todo mundo que está em casa, vai assistir esse vídeo aqui, vai falar assim, cara, mas onde eu me enquadro nisso? Ela vai se enquadrar em todos os aspectos que a gente falar aqui. O aspecto motivacional, porque você ter pessoas fazendo atividade no coletivo vai te motivar, porque você vê alguém, tipo assim, uma pessoa que está a 30 quilos a mais que você fazendo uma atividade que você fala assim, cara, isso é impossível para mim. Mas ela consegue. Então, a pessoa que está em casa hoje, o cara sente dores quando acorda, sente dores ao longo do dia, sente dores quando vai dormir, dores nos joelhos, dores nas costas, isso tudo está relacionado à parte de sedentarismo. Então, o cara que está sedentário hoje, ele precisa procurar uma atividade funcional, uma atividade física. O cara que está em depressão, que já foi comprovado cientificamente que a atividade física ela é um dos melhores remédios para a depressão. Na verdade, ela é o remédio para a depressão. É porque a atividade física ela gera, né, hormônios. O remédio em si ele é paliativo. O medicamento ele estimula, mas não estimula tão bem quanto a atividade física faz. Exatamente. Então a atividade física, na verdade, ela é a cura para esse problema que a gente está falando. É a cura real. Não tem para onde fugir. O cara vai tomar remédio, ele vai procrastinar. O interessante é que, assim, nós somos seres de dependência. Entre ter a dependência de uma medicação,
por que não ter uma dependência de uma atividade física que vai trazer inúmeros benefícios, né? Muito mais. A gente tá falando do sentido de dependência no sentido bonito da palavra, não do nocivo. A gente tem que ter, e eu vejo muito esse aspecto quando eu realmente coloquei na minha cabeça, né, que eu precisava realmente mudar nesse aspecto, e o quanto que isso gerou para mim em inúmeras mudanças, né? Em pouco tempo, né, Hugo? Foi. Em pouco tempo, eu vi, eu acompanhei. E foi muito legal, porque eu me sentia realmente, eu não tava, você começou a sua história falando dos seus 130 quilos, eu tava com 105 quilos. 145. 143, eu tava com 105, mas assim, ofegante, cansado, dor nas costas, não conseguia fazer nada, desestimulado, irritadiço, outro problema sério, né? Porque mexe demais com o humor. E eu comecei, e cada passo, e foi o que você falou, né? E é um diferencial a rede de apoio, ter pessoas que realmente te dão essa palavra de motivação, isso muda. E é interessante porque a gente aprende, né, com princípios, que tudo que eu profetizo para o outro volta pelo menos 2 vezes mais para mim, né? E essa semana, inclusive, a gente teve um treinamento aqui com a equipe que eu falei, o que vocês têm profetizado para os outros, né? Então, o legal é que sempre que eu vejo o treinamento do Mutante não tem como não ouvir a sua voz durante o treino, né? Motivando ali, né? Gerando esse impacto, e isso volta, né? Então, a pessoa ela compreendendo isso é muito importante. Já me tosse. Nessa parte que a gente está falando de problemas, né, físicos, musculares, o que o treinamento funcional ele acaba gerando de uma forma preventiva ou até mesmo uma forma de recuperação para quem está hoje buscando? Ajuda lesão? Então, a gente não trabalha com carga, já começa por aí. Então você não vai ter uma sobrecarga no seu corpo. Por exemplo, vai fazer um agachamento, você vai fazer um agachamento com o peso do seu próprio corpo. Então é mais difícil você gerar uma lesão ali. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Você pode gerar uma lesão andando na rua, levantando da cama. Sim. Pode travar, né? Pode travar a coluna levantando da cama. Foi assim comigo. Foi contigo assim? Então, assim, a atividade física, o treinamento funcional, ele vai te dar mobilidade durante a tua vida, cara. É pra vida. E aí você vê uma coisa linka a outra. Daqui a pouco tu tá correndo, daqui a pouco tu tá, sabe? Daqui a pouco tu tá em grupo de corrida, tá participando de todas as corridas que tem, não tem, tá gastando todo o teu dinheiro em inscrição de corrida, tá fazendo meia maratona, tá fazendo maratona, tá fazendo ultramaratona, né? A gente tem casos e mais casos de pessoas comuns que em pouco tempo a gente impulsionou a se tornarem maratonistas. Cara, uma coisa que me impactou muito, até compartilhar isso com você, foi ver a emoção da Marina quando ela terminou a prova da Bravos. Cara, foi muito legal. Eu fiquei de espectador nesse dia, né? Que é uma prova de... Caramba, é impressionante, né? A quantidade de tempo, e depois ela me mostrou assim, os desafios, né? E quanto medo ela tava, né? Ela tava com medo antes. Ela falou, não sei se eu vou... O que você acha? Eu falei, eu acho que você vai, pô. Já era, já tá aqui. Vambora. Não tem pra onde correr. Vambora. E a gente foi ajudando, e ela foi indo, foi subindo, foi desbravando. E foi incrível mesmo. Eu me emocionei muito, ela sabe. E foi ali, nós geramos uma energia, uma coisa assim surreal pra quem tava em volta, né? Você viu que contagiou todo mundo que tava em volta. Não teve como. Não teve como. E as pessoas aplaudindo, né, gritando lá, né, foi marcante, né? Porque uma coisa que eu fiquei muito emocionado quando eu vi ela terminando o choro, né, da emoção, aquela descarga da adrenalina de caramba, conseguir cumprir. Isso é muito importante, e é uma coisa que eu acho muito legal que você promove com os alunos, porque faz com que a pessoa ela entenda que a vida é a superação. Vida é a superação. E aí eu queria, porque assim, muitas pessoas começam somente a olhar a atividade como um benefício de saúde física. Existe dentro da história, com certeza deve ter,
algum exemplo, não precisa dar nomes se não quiser, mas de alguém que você viu, inclusive, que mudou a sua vida pessoal, profissional, prosperou por causa justamente dessa decisão de, cara, preciso mudar a minha vida de saúde. E todas as outras áreas dela começou a florescer. Você pode, se você não quiser dar nome, porque de repente fica à vontade. Posso. Eu tenho, assim como eu falei para você, nós atingimos aqui na Ilha do Governador, são 10 anos a gente trabalhando. Então, em 10 anos, milhares de pessoas já passaram pela nossa equipe. E eu acho que, cara, não dar nomes, eu ficaria a noite inteira dando nomes hoje aqui para as pessoas que a gente conseguiu atingir assim diretamente, que viraram a chave, pessoas que viraram atletas, pessoas que viraram empresários, pessoas que recuperaram seu relacionamento, pessoas que se casaram na nossa equipe. Caramba, legal. Amanhã tá se casando um novo casal, né? Na nossa equipe. Então, eles se conheceram na equipe? Se conheceram na equipe. Ano retrasado, a gente também, um outro casal, Vanessa e William, que a gente ama muito, casaram também. E assim, são várias coisas que aconteceram nesse meio. A atividade física, ela salva vidas. Sim. Ela salva vidas e vira a chave de muita gente. A própria Priscila Lovise, né, a pastora Priscila, virou uma Ironman. E assim, ela chegou... Ela vai vir no podcast aí, vai vir com a Marina, vai. Caraca. Vai participar. Tá convidada, né? Só que a agenda nessa correria... Ela vem com os desafios, assim, ela chegou com a gente lá, acho que com quase 40 quilos a mais que ela tem hoje, né? Hoje ela tá, tipo assim, percentual de gordura quase zero, tá até perigando já. Então, ela primeiro se tornou maratonista. Em 4 meses. Na prova do Ironman, quais são as atividades e geralmente quanto tempo se cumpre em cada uma delas? Para vocês entenderem, ela veio, né, de uma... Ela veio sedentária ao extremo. Muito acima do peso, muito acima do peso. Mas ela veio assim, antes ela era profissional da natação. Sim. Parou, ficou anos parada, né, teve seus filhos, enfim, e aí... O que acontece com muitas pessoas, né? Você foi atleta, parou, sim. Qualquer um pode, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo e dizendo assim, isso aí foi uma história lá atrás que eu não volto mais. Não. E inclusive ela está atuando até hoje. Né? Hoje ela faz personal comigo, treina na Arte Mutante, treina em academia. Né? Ela fala, você não quer que eu pare para academia? Não para, pô. A gente tem meta para bater. Né? Então, assim, se tornou maratonista, uma pessoa sedentária ao extremo. Em 4 meses eu lancei um desafio para ela. Ela fez a primeira maratona dela. Foi muito difícil para ela. Maratona, para quem não sabe, são 42 quilômetros. 42 quilômetros. Ela levou 6 horas e pouquinho. Mas assim, para entender, a maratona, ela envolve 42 quilômetros. 42 quilômetros. E aí você começou a se preparar para uma ultramaratona. Aí a ultramaratona é acima. Acima. Ultramaratona acima de 42 quilômetros. E essa prova que você estava se preparando era de quantos quilômetros? Eu ia para 135 quilômetros de montanha. E a Priscila entrou no vácuo assim na última semana. Vou também. Para 95 quilômetros. E assim, ela tinha acabado de fazer uma prova de 42 quilômetros. E tinha feito um desafio, né? Que a gente fez da escada lá de 100 subidas. Nessa escada abençoada que a gente treina aqui. Que a gente chama eu apelidei 7 anos atrás de escada do pecado. Ali o cara paga tudo. Paga tudo ali, né? Fica tudo pago. Tem que mudar então pra escada da redenção, né? Escada do perdão. Meu Deus do céu. Que doido. Mas é muito legal porque, assim, é a decisão, né? É quando a gente toma uma decisão. E a gente eu quis convidar porque, assim, eu senti muito no meu coração de convidar aquele bate-papo que a gente teve, né, no domingo. A gente estava até aqui conversando agora um pouquinho sobre ele. O quanto que você vê 10 anos, né, começou num simples sonho, e aí esse sonho ele vai trazendo, né, os frutos,
Mas aí vem a pergunta, para em você, esse legado todo? Não. Ser empreendedor, empresário, vamos agora para aquele cara que está aqui nos assistindo que diz assim, eu quero ter um negócio só para mim, porque eu não quero mais depender de ninguém. O que você tem para dizer para esse cara que quer mudar de vida, mas está tentando buscar esse caminho aí sozinho? Sozinho ninguém é ninguém, cara. Nem chega em lugar nenhum. Eu tô há 10 anos empreendendo. 10 anos guerreando, lutando, cara. Acordo 3:30 da manhã todos os dias. 3:30 da manhã eu acordo. Pra estar na rua 4 horas da manhã. Todo santo dia. Tô com 42 anos. Hoje já me sinto bem mais cansado. E eu percebi que sozinho a gente vai sucumbir. E agora a gente precisa de ajuda. A gente precisa crescer. Precisa expandir. Não é passar o legado. Não é passar o legado. É criar, deixar outras pessoas trabalhar. Criar abrir parcerias, né? Deixar... como é que eu vou dizer? Não tem como fazer sozinho. Você precisa de se linkar a alguém, cara. Não tem como, é impossível. E aí numa conversa que a gente teve lá na praia, né, no Hangout, depois de 10 anos, eu cedi a isso. E eu tô vivendo o sobrenatural na minha vida, cara. E é incrível. E se a gente não tivesse esse network, esse bate-papo, dessa coisa de a gente tá trocando ideia, eu te ouvi, você me ouviu, e aí as coisas que eu ouvi de você me trouxe novas expectativas. Mas se a gente não tivesse tido esse contato, será que eu suportaria mais 10 anos sozinho? Tocando esse barco sozinho? Cara, não dá, sozinho não dá. E aí agora a gente tá criando novas lideranças para que a gente possa crescer. Então, crescer dói. Sim. Dói muito, machuca. Porque crescer, a gente vai ter que largar a mão de algumas coisas que a gente acha que é tudo pra gente. Eu, por exemplo, nessa ocasião, né, a gente abrir novas vertentes da equipe, né, abrir novas filiais, de uma certa forma, para mim, antes daquela conversa que a gente teve, era praticamente impossível. Quem vai falar para eles? Quem vai tratar com tanto amor? Mas, cara, as pessoas estão aí, cara. Acho que todo mundo é ensinável, né? E aí compartilhar o que você tem com as pessoas vai te trazer mais. É isso, né? É uma troca. Tudo que eu dou, eu recebo. Então, se eu compartilho daquilo que Deus me deu com outras pessoas, Deus vai me dar muito mais. Essa é a grande dificuldade, né, que as pessoas criam. E o que você falou, eu tinha basicamente também essa mesma visão antes de ler a palavra, né? A gente sempre fala aqui nos podcasts, a gente não levanta uma bandeira religiosa, a gente levanta o reino. Exatamente. Né? O reino de Deus. E como o reino de Deus, o egoísmo não faz parte. As pessoas querem prosperar tendo a motivação certa, né? Que é vencer para cuidar de sua família. Não tem nada de errado, nada, mas buscando a consequência errada. E aí sofre, porque é genuíno. Eu converso com muitos empresários como você e falo, não, cara, eu quero expandir, eu quero crescer e tal, mas eu não sei como que eu vou fazer isso aí. Eu falo, cara, quem são as pessoas que você já está olhando e você quer chamar para perto de você para abrir? Foi uma decisão que eu também tomei. Eu falei, a gente tem que trazer pessoas com a mesma visão. Fazemos isso hoje em dia, Marina e eu, trazendo pessoas de mesma visão. E o quanto que você começa a ver florescer, né? Florescer o quê? Porque a mensagem é sempre maior.
né? Então, quando a gente começa a potencializar as pessoas, elas vão começando a quebrar, né, paradigmas, janelas emocionais, né? Eu acho muito legal quando eu vejo você compartilhando uma palavra, né, e ver aquelas pessoas ali sentadas, quantas que tem janelas ali emocionais de bloqueios, né, de cara, não vou vencer, não sou um vencedor, e ela ouvir, não, você é um vencedor. E agora você tá indo além, né, que dizer assim, ó, você é um vencedor, agora vem comigo aqui também, porque eu quero caminhar junto com você. E isso é a lei da prosperidade. Prosperidade não para. E é impressionante o quanto que nós, seres humanos, a gente ainda é preso nessa ideia de que não, o segredo é a alma do negócio. Não, não é. Eu também, eu pensava assim. Eu tô pensando diferente, bem diferente, e as coisas começaram a mudar muito pra minha vida depois que eu comecei a pensar nisso. Por exemplo, Jesus, na minha opinião, ele só se tornou o Jesus porque ele chamou 12 para compartilhar tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Ele falou para Pedro, no meu nome você vai curar, cara. É isso. E a sombra de Pedro curou. Então, assim, eles, se não fossem os discípulos, agora uma pergunta, né? Quem seria Jesus? Sim. Porque quem propagou tudo aquilo, cara, foram os discípulos. Ele veio, se ele não chama os 12, meu amigo, como é que ia ser? Ele, cara, ele ensinou tudo. Ele andou com os caras, ele chamou para perto. E olha, eu vou além, Alessandro. Ele chamou 12 que concordaram. Que aceitaram. Porque, na realidade, ele chamava. Todo mundo. Ele chamava todo mundo. 12 concordaram. É o caso, por exemplo, do jovem rico. Ele falou, dá tudo que tu tem e me segue. E o cara disse não. E assim, uma coisa que é muito interessante, né, dentro dessa mensagem, né, porque tem muita gente que fala sobre isso. Ah, mas a passagem do jovem rico é muito difícil porque o cara tinha que vender tudo e dar aos pobres. Tudo bem, mas se você continua lendo ainda, esse mesmo capítulo mais à frente, Jesus vai à casa de um senhor rico e não pede pro cara vender nada e dá para ninguém, diz, ó, a prosperidade chegou, o reino chegou, e o cara mesmo sendo rico. Porque na realidade, quando a gente entende que o reino de Deus é aquilo que o meu coração se motiva, é onde a gente vai ter que trabalhar para romper, né? Então, quando a gente tem como empresários, como empreendedores, o senso do medo de não ter, não vai ter jeito. É impressionante o quanto que na nossa caminhada a coisa vai afunilando e ficando mais difícil. Aí quando você quebra isso, aí a coisa começa a dar uma nova perspectiva. Nesse período, desses 10 anos, a gente se decepcionou muito, a gente se machucou muito. E a gente se machucou, sabe com o quê? Sim. De tanto medo que a gente tinha de ser traído, sabe, de ser passado para trás. Cara, Aconteceu. Com todo medo e todo cuidado. Aconteceu. Então, assim, não tá no nosso controle, não é sobre nós. Exatamente. É sobre o próximo. Então, assim, o cara que hoje quer empreender, ele tem que saber o seguinte: vai compartilhar isso com outras pessoas? Cara, deixa tudo no preto e no branco. Deixa tudo claro. Trata-se de lealdade e segue em frente. Sim. Agora, eu vou ser bem sincero pra você. Vou abrir o jogo aqui nesse podcast, cara. Eu não apostei antes com medo de perder. Sim. E sabe o que aconteceu? Eu perdi. Essa é a parte mais irônica. A gente se apega àquilo que não deve se apegar, com medo de não ter aquilo que vai se esvair. Sim. Não tem jeito. Cara, é muito legal que tem um filme de Paulo, né? Que ele falando com, acho que é com um soldado romano, ele pega uma poça de água, não sei se você conhece essa história, né? Ele faz assim, ó, tá vendo aqui essa água, o mar? Aí ele pega a mão assim, enfia dentro do mar assim, puxa uma poça de água. Ele mostra pro soldado romano, ó, assim é a vida humana. A gente quer se apegar a essa pocinha d'água. Só que aqui, ó, o que tá acontecendo com essa poça d'água? Tá esvaindo na minha mão. E a gente não olha o oceano que tá na nossa frente.
Quando a gente entende, é assim, é fato, o nosso caminhar empresarial, empreendedorístico, o sobrenatural Deus vai fazer. Mas cabe a nós a parte natural. Não tem jeito. E aí o legal é que é assim, eu quero bênçãos de Deus, mas eu preciso entender que as bênçãos vão vir através de pessoas. E faz parte. Quando o texto bíblico fala que eu não posso colocar meu coração no ser humano, não é que eu vou ser um cara de que não quero saber de ninguém mais. Não. Eu tenho que entender que eu vou caminhar com o Alessandro. E quanto mais íntimo vou me tornando do Alessandro, vai ter momento que eu vou me chatear com o Alessandro. Mas aí o que aí logo em seguida a gente vai aprendendo na Bíblia? Pratica o perdão, pratica a misericórdia e segue em frente. E aí, pegando o exemplo da maratona, né? Eu gosto muito de pensar da seguinte maneira. Todos nós estamos correndo a mesma maratona, né? Sim, da vida. A gente vai chegar lá no final. Esse é o nosso objetivo. Só que a gente sabe que no meio do caminho vai ter igual aquele maratonista brasileiro, lembra? Aquela prova na Olimpíada que chegou aquele cara, acho que era um escocês, que correu e agarrou ele, tirou ele, né? E depois ele terminou a corrida, perdeu, ela estava primeiro, né? Mas no final ele ainda chegou fazendo um aviãozinho feliz da vida. Né? Porque ali ele passa uma mensagem, cara, aconteceu, eu não tenho como mudar, mas a minha alegria de chegar aqui no final, ninguém vai me tirar. E quando a gente entende isso, você vê, ele acabou gerando uma expressão muito maior do que talvez ter pego aquela medalha de ouro. Tem coisas às vezes que vai acontecendo na nossa vida que a gente vê assim, cara, tô sofrendo um baque, uma decepção, mas a maneira como a gente se comporta mediante a isso é que vai fazer. Você vê, as lutas que travaram sobre você sem você procurar, fez daqui a pouco a Record fazer uma matéria contigo. Exatamente. E assim, é muito irônico, e você vê, por isso que quando a gente estava aqui conversando um pouco mais, e você contando um pouco da tua história, eu falei, cara, tem muito a ver com José. Porque José foi um cara que foi tudo dando errado. E detalhe, mesmo sendo filho de quem ele era. Ele era filho de Israel, filho de Jacó. Então assim, cara, papai é o cara, vamos pensar assim, né? Papai tá com Deus. Sim. E aí, tá tudo dando errado para ele, mas uma coisa que ele nunca perdeu foi a fé. Exatamente. A fé dele. E aqui eu queria, que a gente tá chegando próximo do final, Alessandro, eu gostaria de, antes da gente trazer aqui, você falar, né, se despedindo na galera, como que o Alessandro caminha em fé? Como que o Alessandro caminha em fé? Seja com a sua vida pessoal, seja com a sua vida espiritual, seja com a sua vida, né? Quando eu falo pessoal, familiar, a sua vida profissional. Como que o Alessandro caminha em fé? Hoje não, né? Sempre foi assim. Fui um cara sempre muito temente ao Senhor. Não levanto bandeira de religião, até porque fui muito ferido por ela, pela religião, pela Sim. religiosidade. Sim. E aonde eu tô, eu procuro falar do Cristo que tocou em mim, do Cristo que me deu uma segunda chance, do Cristo que mudou minha história completamente. Eu não era para ser nada. Eu não era para ser ninguém. A minha juventude, eu com 13 anos de idade, hoje em dia eu tenho um aluno, Geraldo, o nome dele tá lá, estava treinando hoje lá. Esse cara era obreiro da Universal. Eu com 13 anos, minha mãe me levou lá. Foi quando eu tentei me matar. Tentei tirar minha própria vida. E aí esse cara pegou na minha mão e falou, não, cara, vamos lutar. E desde 11 anos de idade eu aceitei Jesus, e com 13 anos aquela loucura, né? Vivendo um turbilhão, pais separados, não tinha muitos amigos, né? Tava completamente perdido, já trabalhava, já tinha uma vida já de adulto, porque meus pais separados, eu sou filho único. A nossa geração também, a gente saía bem mais cedo, né? Começar a trabalhar, os pais da gente já botar ele pra fora, né? 13 anos. 13, 14 anos, já tá velho, vai fazer alguma coisa, né? Eu trabalhava numa empresa que assinava carteira no aeroporto, cara. Trabalhava já
Carteira assinada, tinha compromisso, várias responsabilidades. E ali eu comecei a ser tratado. E hoje, por incrível que pareça, esse cara é meu aluno e eu cuido dele. Olha que legal, cara. Né? Depois de, sei lá, mais de quase 30, né? Quase 30 anos. 30, é. Quase por 30 aí, anos. 14, é. Então, eu me apego assim, cara. Minha vida é de Deus. Minha família pertence ao Senhor. E a única coisa que eu faço questão de não levantar a bandeira de nenhuma religião. Nenhuma religião. E aí, no final dos meus treinos, eu sempre dou uma palavra, faço uma oração, né? E a gente está sempre em comunhão com Ele. Sempre em comunhão com Ele. Onde eu estiver, eu sou. A Bíblia diz que eu sou igreja. Nós somos casa dele. Então, é onde eu estiver. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, é por Ele. E abri uma aspas aqui que sobre o empreendedor que você tinha falado, né? Sobre as decepções. Você imagina, Jesus, ele quando estava para nascer, antes da Santa Ceia, já sabia que Judas trairia ele. E nem por isso ele deixou de fazer a Santa Ceia, nem por isso deixou de acontecer. Então, hoje, eu penso, como empresário, eu penso assim, cara, independente do que acontecer, se alguém me trair, se alguém me passar para trás, não diz respeito sobre mim, diz respeito sobre essa pessoa. E a gente vai retornar, vai dar a volta por cima e a gente vai vencer. A gente não vai deixar de empreender, não vai deixar de ser vitorioso, não vai deixar de ser bênção na vida das pessoas, porque fulano, ciclano fez isso e aquilo outro. A gente precisa tocar a nossa vida. E trazer Deus para o centro, ser bênção na vida das pessoas. Tudo que eu dou, eu recebo. Eu tenho essa palavra comigo desde o começo. E é isso. É isso aí. É não separar, né? Tratar uma vida com distinção. Deus está em tudo, né? A gente, num podcast marinho que a gente fez, a gente falando das pessoas têm ainda esse costume. Eu já tive também de separar, não, aqui meu trabalho, eu não vou ficar falando de Deus, porque falar de Deus é meio complicado, vai que o outro não gosta. Mas por que não gostaria, né? E a gente vê o quanto, né, Alessandro, que ao levar a mensagem, o quanto que ela liberta, né? O quanto que as vidas das pessoas... eu acho muito legal, eu gosto muito, eu acho que um dos pontos, se não um ponto auge dos treinos da Team Mutante é o momento da palavra. Porque a pessoa, ela passa por toda aquele desafio do treino. E ali no final ela está recebendo ali aquela palavra que vai trazer uma nova perspectiva, trazer a confiança, né? A confiança naquilo que a gente não tem garantias, mas tem. Eu gosto sempre de falar isso. A Bíblia, ela dá garantia. Basta a gente ter fé. Você tem fé, meu amigo? Vai vir gente levantando contra, fazendo, vou tentar derrubar, mas não adianta, se Deus está na frente. E assim, é até triste isso, porque hoje eu percebo, por exemplo, tá? Vou pensar assim, eu creio que dentro do que você falou, muitas dessas denúncias ou maledicências poderiam vir de pessoas que não tinham confiança de estar fazendo o que você estava fazendo e então vou tentar parar. E eu acho, por exemplo, que a concorrência, ela é extremamente salutar. Sim. Ela te tira da zona de conforto e não deixa ser acomodado, né? Então, assim, cara, que bom. Eu lembro recentemente uns amigos meus de outro estado, né, conhecem o meu mercado aqui, falou assim, tá entrando muitos concorrentes na sua região. Como é que você tá sentindo? Eu falei, glória a Deus. Mais emprego, mais renda, mais oportunidade. Não vejo problema, até porque o nosso Deus, ele está aqui para abençoar todo mundo, não está para abençoar só a mim. Então, quando a gente tem isso no nosso coração, a gente tem mais paz. E essa paz é que vai mudando a nossa perspectiva e vai gerando em nós esse senso de, cara, preciso multiplicar. Alessandro, meu irmão, obrigado. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, cara, pensa num cara extremamente profissional e dizer assim, a gente teve que remarcar, não por culpa nossa. Eu, Alessandro, posso contar contigo? Ele, não, é pra estar que horas é 8 horas? Então 8 horas eu tô aí. E isso é muito legal, assim, que Deus abençoe demais a sua vida.
Antes da gente sempre, no final, a gente ter um momento de oração, igual lá na Mutante, a gente também tem aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que tá te assistindo. Deixa aí uma palavra antes da gente orar, pode ser? Pode. Gente, é o seguinte, a gente tem alguns jargões que a gente usa na nossa equipe e eu queria dividir aqui com você. Primeiro não existe glória sem sacrifício. Até o sacrifício de Jesus foi necessário. Então, assim, o próprio Cristo se sacrificou para que eu e você tivéssemos vida hoje. Então, assim, não existe glória sem sacrifício. Vai doer sair de casa, você não tá afim, você não tá legal, vai. Porque a glória vem depois do sacrifício, não antes. E o que não te desafia, não te transforma. Se é um desafio para você, vai transformar você. Não tem jeito, é fato. Então, guarda essas duas palavras. Não existe glória sem sacrifício. E o que não te desafia, não te transforma. Isso. Alessandro, obrigado. Esse vai ser o tema, inclusive, que a gente vou botar na chamada. Não existe glória sem sacrifício. É isso, cara, é isso. Obrigado mesmo de coração. A gente vai orar nesse momento pela sua vida. A vida da Fernanda tá aqui, pelas meninas que eu conheço, aquelas meninas que são encantadoras. Que o Senhor continue aí multiplicando. Amém. Tá, o seu projeto, porque você entendeu no seu coração que não é para parar em você, é para gerar vida, gerar prosperidade para as pessoas que querem caminhar com você e que Deus continue te abençoando abundantemente com isso. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos essa noite. Obrigado pela vida do Alessandro, que veio aqui gentilmente cedendo seu tempo. Obrigado pela vida de Fernanda, que está aqui. Obrigado pela sua família abençoada, a família Mutante, que é uma bênção na nossa comunidade. Senhor, continue prosperando essa equipe. Amém. Continue trazendo pessoas com um coração sedento em servir as outras pessoas, seja numa palavra, seja num abraço, seja num estar junto. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos essa noite, entendendo que tudo é teu. Não tem diferença. Não tem diferença. Tudo é seu. E, Senhor, continua guardando nossa mente, guardando nossas emoções, guardando nosso coração. Porque o nosso coração é teu. E quando nós tentamos viver em cima das nossas próprias vontades, a gente cai. E a gente quer, mesmo entendendo que isso pode acontecer, mas que o Senhor não tire sua mão protetora sobre a nossa vida. Senhor, continue protegendo a vida de Alessandro, sua família, seus negócios, continue multiplicando para que ele possa ser cada vez mais um canal de bênção para a nossa comunidade. É isso que nós oramos e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que esteve aqui essa noite conosco, quero te agradecer. Eu sei, a Marina, ó, vocês estão vendo aqui, ela fica me avisando, ó, QR Code, eu já falei durante o vídeo de hoje, QR Code do Timutante está aqui. Não se esqueçam, curta, compartilhe, comente, assim, ó, deixa aí seus comentários. O que você achou do Alessandro? Se bater uns 10 comentários, eu vou convidar o Alessandro aqui de novo, vou convidar, que foi muito legal. Deixe seus comentários, manda suas dúvidas em relação, né, a essa parte toda, né, dos treinamentos. Eu vou encaminhar, o Alessandro também vai estar acompanhando, ele vai ver, gentilmente, eu creio, vai responder, a gente vai respondendo. E não deixe de compartilhar esse vídeo, joga lá no grupo do WhatsApp da família. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para muitas pessoas que precisam desse testemunho que o Alessandro trouxe para a gente. Eu gosto sempre no final de citar alguns versículos, né? Hoje o Alessandro trouxe para a gente alguns princípios importantes e olha só que interessante, né? O exercício físico, ele é bíblico, né? Em 1 Coríntios 6, 19, 20, Paulo diz que a gente precisa aprender a cuidar, né? Ter um corpo e uma mente ativa, né? Você falou também sobre positividade, o pensamento positivo, né? Paulo fala isso em Filipenses 4, 8, e a gente precisa realmente mudar. E uma coisa muito interessante, dentro do teu processo de empreendedor, né? Nessa sua saga aí de José,
que você aprendeu a ter que lidar com a gestão do estresse. A gestão do estresse, né? E nada melhor do que o próprio Jesus dizendo para nós em Mateus 6, né? Não sejais ansiosos com o dia de amanhã, né? E então Mateus 6 é uma grande referência para a nossa vida. Eu te convido depois você ler Mateus 6 a partir do verso 29 e vai até o final, que vocês vão entender exatamente o que o Rei dos Reis deixou aqui pra gente. Semana que vem a gente se encontra em mais um podcast do Geração do Futuro. Muito obrigado para você que esteve aqui conosco até agora, até o final. Como a gente sempre fala no final, um abraço, Deus abençoe sua vida e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.